Oi, pessoal! Dando continuidade então às nossas aulas sobre linfedema, hoje nós vamos falar então o que causa a doença linfática. Nas últimas aulas nós já falamos então da anatomia, do que é a circulação linfática, para que ela serve, como é que são formados os vasos linfáticos. E hoje então nós vamos explicar o que acontece quando tem uma lesão, tanto no vaso linfático, como no gânglio linfático. Então, essa lesão vai levar a um acúmulo de líquido fora dos vasos, que vai fazer com que a perna vá inchando às custas de um líquido chamado linfa, que é o que passa dentro do sistema linfático, por isso o nome linfedema. Então, quais são as causas do linfedema? Como vocês podem ver nessa figura, então os vasos linfáticos são esses canais, esses vasinhos verdes, e eles têm a função de absorver aquele líquido rico em proteína, que não consegue ser absorvido pela veia, e quando acontece uma lesão nesse vaso, esse líquido fica sobrando ali fora do organismo. Então, leva um desarranjo na arquitetura da circulação linfática e isso faz com que a perna vá inchando. Então, dentre as causas de linfedema, temos o linfedema congênito, que é aquele bebezinho que já nasce com aquele pé pãozinho ou mão pãozinha, que é um linfedema já por uma malformação dos vasos, né, intraútero. Nós temos daí o linfedema primário, que é aquele que aparece dos 2 anos de vida até os 35 anos, a gente chama de primário precoce, e aqueles que aparecem após os 35 anos, então, os chamados de primário tardios. E depois nós temos, então, os linfedemas chamados secundários, que são os linfedemas provocados por alguma causa. Os mais comuns são os linfedemas pós-tratamento de câncer de mama, onde existe um esvaziamento dos gânglios, né? Então, ela é mexido na circulação linfática porque tira os gânglios com os quais os vasos linfáticos se comunicam. E isso faz com que possa acontecer um linfedema secundário ao esvaziamento ganglionar e também a radioterapia. É uma das causas que pode lesar toda a circulação colateral que vai se desenvolver para tentar compensar a ausência do gânglio, e a radioterapia destrói essa circulação linfática também. Então, muitos pacientes às vezes fazem cirurgia e começam a desenvolver um edema após o tratamento com a radioterapia. E dentre os secundários também, outra causa comum são as infecções chamadas de erisipelas. Então, é comum às vezes o paciente ter um episódio de erisipela, a perna inchar um pouquinho, e depois na mesma perna ter um segundo episódio, ela começar a inchar e não desinchar mais. Bom, nós temos também o estadiamento do linfedema, né? Que nós temos o estadiamento 0, que é aquele que você não sabe que tem a doença, e às vezes você só tem um inchaço no verão, fica aquele pé pãozinho, e às vezes você vai no médico no inverno, teu pé tá sequinho, não tem edema, mas esse diagnóstico é o mais difícil de se fazer. E é só com acompanhamento, às vezes a gente pede para o paciente tirar a fotografia no dia que o pé tá inchado, para a gente poder ver se realmente ele tem aquelas características de ficar infiltradinho, como é o edema linfático. Depois que ele começa realmente a se manifestar, né, você vê o edema que não regride, aí ele começa a evoluir do estádio 0 para o estádio 1, 2 ou 3. Então, o 0 é esse latente, que é mais no verão, quando fica muito tempo em pé, numa viagem, por exemplo. Aí tem o estádio 1, que é aquele que você tem o edema durante o dia, mas de noite ele reverte. É um edema ainda mole, que você aperta, ele não é tão endurecido. Depois nós temos o estádio 2, é aquele edema que já não regride mais com o repouso e ele já começa a ter fibrose, é um edema mais endurecido. E, finalmente, o estádio 3, que é onde já tem deformidades no membro, que são os chamados de elefantíase, onde a perna vai ficando parecida com a pata de um elefante, por isso esse nome. São alterações tanto funcionais, porque é difícil, né, uma pessoa como esse linfedema gigante de braço conseguir pentear o cabelo, por exemplo, assim como uma perna gigante, você tem dor articular pelo peso, uma dificuldade de deambulação. Então, faz uma limitação funcional,
A pele, ela fica em casca de laranja, uma pele mais grossa. Ela forma essas verruguinhas, que são as vesículas linfostáticas, e pode até formar úlcera linfática, vazar água, que é a linfa. Então, esse é o estadiamento mais avançado da doença. E por hoje, então, é isso. Nós falamos de todos os tipos de doenças linfáticas e as suas causas. E no próximo vídeo, agora, nós vamos falar sobre o tratamento. Até a próxima!